Mas graças a Deus foi um sucesso, com quase 500 pessoas, 500 alunos lá no Líbano e médicos do Líbano, né? O Líbano ele é um pouco diferente daqui, porque tem a Universidade Americana de Medicina, Francesa de Medicina, Libanesa de Medicina, onde os professores de ambas as faculdades dão lá aula também. Então, quando eles chegam lá no sexto ano de Medicina, eles vão para a França, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Por quê? Porque o Líbano fala francês e o Líbano fala inglês. Então, aqui, nosso país é rodeado de países que falam espanhol e nós nem espanhol falamos. Então, existe uma dificuldade pela distância e existe dificuldade pela língua, né? Mas a gente foi lá, falamos que a gente faz uma medicina de primeiro mundo e já estão vindo alunos de lá, né? Então, para começar, o nosso congresso no Líbano, a gente deve ter gastado mais ou menos uns 20 mil reais no congresso, tá? E aqui no Brasil, pessoal, é muito caro, é muito caro. A gente está tendo quase um custo de 200 mil reais entre material, entre aluguel de local, um monte de coisinhas. E a gente teve uma dificuldade enorme porque nossa associação é, ela é filantrópica, né? Mas é privada e a gente foi atrás de patrocínios, né? Então eu assumi em janeiro, a partir de março a gente fez uma comissão científica repleta de professores universitários, entre eles o professor Fábio Jatene, o professor Baracat, o professor João Salles, o professor Iad Yunis, o professor Renato Assad, e outras pessoas que vou acabar no esquecimento aqui. Então, a gente foi atrás de patrocínios e até semana passada a gente estava muito preocupado. Mas conseguimos, né? Então, um apoio. O primeiro apoio que nós conseguimos foi do Banco Itaú, tá? Foi através da minha gerente ali que conversei com ela, a Vanessa Abrantes. Muito obrigado, Vanessa. A partir da Vanessa, ela me encaminhou para a Adriana e a gente fez algumas reuniões. Pessoal, não é fácil. Essas empresas todas têm o jurídico, têm um compliance, e quando chega lá é difícil entender isso, porque eles querem 1 ano, 2 anos para poder aprovar. E eu queria em 2 meses que aprovasse. Então, a primeira aprovação foi do Banco Itaú, muito obrigado. Eu vou dar a palavra para a Adriana aqui, para ela falar sobre o Banco Itaú. O número 2 foi o Laboratório Marjan, que também está aqui presente, e também vai ter a palavra. E número 3, meu amigo do peito aqui, um velho amigo que já era da associação, o Dr. Ed Moatic, que ele está em São José do Rio Preto, também, depois da Marjan, ele vai ter a palavra. Tem mais gente que quer falar. Depois vou dar a palavra para o professor Antônio Chakra, que tem um recado aí para dar. E a Nádia, cadê a Nádia? Oi, Nádia. Tem umas canecas, né? Tem umas canecas para vender, que a associação precisa faturar, né? Nem que seja um pouco de massari, mas está valendo. Beleza, beleza. Também quero agradecer aos fundadores da Associação Médica Livre Brasileira. De 28 anos atrás, Dr. Tofik Sleiman, Dr. Assad Frangi, foram eles, a partir deles, que esse grupo começou, né? O Dr. Robert Nemer está ali. Habib. E o Dr. Rassi, Marcos Rassi, também ele foi membro fundador. Ele disse que tinha cabelo naquela época. E eu também. Então, nós somos todos membros fundadores, são poucos, e fico muito grato pela população, pelos jovens que estão aqui, né? E tem gente nova aqui. E eu quero apresentar a Pepita. Cadê a Pepita? Pepita, pega o microfone aí. E se apresente, por gentileza. Conheci a Pepita na Câmara de Comércio Líbano Brasileira. O primo dela é amigo do meu irmão de Belém do Pará, inacreditável. E eu a conheci, a gente bateu um papo e eu a convidei porque ela é a primeira psicóloga da associação. Por favor, se apresente.
Boa noite a todos. Bom, é isso, sou psicóloga, Tá funcionando? Tá. Estou agora fazendo parte da associação, trabalho com dependências comportamentais e atualmente conduzo algumas pesquisas em psicologia baseada em evidências para tentar dar um pouco mais de ciência aí da psicologia aqui no Brasil. É um prazer. Beleza. A Pepita ela é descendente de libaneses também. E tem um amigo do HCOR que conheci, Monsieur Benoit Jean Nemer. Ele é Nemer, mas não é teu parente, viu, Roberto? Mas é um outro Nemer. Por favor, Benoit. Boa noite a todos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Benoit Nemer, meus pais são libaneses, eu morei no Líbano, sou libanês também, fiz clínica médica lá no ABC e faço cardiologia agora no HCOR. Primeira vez que estou tendo contato com a associação, já tinha um contato com amigos antes pela associação, mas primeira vez que estou atendendo a eventos, né? Então, muito honrado de estar aqui, que seja um belo evento e que continue tendo vários para a gente prestigiar, né? Obrigado. E por último, doutora Rita, que ela vai falar daqui a pouquinho. Também ela já é da associação e acho que é a primeira vez que ela vem aqui no jantar do Rasca. Bom, vou dar a palavra para a Adriana, por favor. Pode vir. Adriana é do Banco Itaú, foi o primeiro patrocínio que a gente conseguiu. E eu falei com a Adriana, não vai ser só patrocínio. Vai ser uma parceria daqui para frente. Tá? E ela vai falar algumas coisinhas para a gente. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui. Represento o Banco Itaú hoje. 20 anos de instituição. O Banco Itaú está completando 100 anos. E o banco vem trazendo isso. O que nós vamos fazer nos próximos 100 anos? O futuro. Então, o futuro está aqui dentro dessa sala. A gente fazendo esse patrocínio do primeiro congresso médico, aqui junto com o Dr. Feres. Tá? Estou como gerente geral. A gente fala muito de estar, porque muda, né, muito. Então, numa agência, em frente ao Shopping Paulista, ali bem perto dos hospitais, do lado do HCOR, no número 113. Lá eu tenho 6 gerentes dedicadas a médicos. Eu tenho a Vanessa, que é a gerente do Dr. Feres, que trouxe essa oportunidade de estar aqui. E hoje, todos os gerentes lá estão capacitados para falar de investimento, para falar da sua vida financeira internacional, está aqui capacitado para falar dentro da sua sucessão patrimonial e cuidar também de todo o seu patrimônio. Tá? Então, vou mandar um convite para vocês, já conversei com a doutora Rada, vou enviar um convite para a doutora Rada enviar para o grupo de vocês, para que vocês venham nos conhecer. E aí a gente possa explanar aí todos os benefícios que nós temos dentro do Personalité para vocês que são médicos. Obrigada, viu? Muito obrigado, Adriana. E nós teve uma comissão daqui da associação que a gente já foi lá no Banco Itaú, lá no Brigadeiro Faria Lima, onde toda semana tem aulas de inteligência artificial, de educação financeira, quer aplicar em criptomoeda, elas te orientam. Então tem muita coisa boa. E é de graça, né? Basta ser sócio da MLB. Legal. Também ela ofereceu ano que vem, que a gente vai fazer um simpósio em abril, e eles têm um espaço maior ainda para 250 pessoas, e isso para a gente conversar. Agora eu vou chamar a doutora Rita Ferrari, ver que a MLB também tem uma Ferrari. Por favor. Doutora Rita, ela é membro também da Associação Médica Líbano Brasileira, e ela trabalha no Laboratório Marjan. Ela vai dar mais palavras, que o laboratório está dando um apoio para a gente. Muito obrigado e bem-vinda, doutora. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu estou muito honrada de estar aqui, pessoal, porque assim, o meu sobrenome Ferrari é do marido, mas o meu sobrenome de nascimento é Salhani. Meu pai era libanês, minha mãe descendente de libanesa. Meu pai nasceu em Rachaia, perto de Kfar Mishki, que era uma aldeia. E na realidade, assim, eu conheci a MLB pelo Robert, que é super parente. Eu lembro que o Robert era jovem quando veio, né, para o Brasil. E meu pai falava, olha como são os libaneses, muito inteligentes. O Robert entrou e já estava em medicina na USP.
Meu pai falava com maior orgulho e hoje no céu ele deve estar sorrindo de felicidade, né? E um outro ponto. Tá. É o logotipo da Marjan. E eu me formei na Escola Paulista de Medicina em 1988 e o Dr. Chakra foi meu professor também. Então, assim, eu estou extremamente feliz de estar aqui com todos vocês. Não podia sempre estar presente, né? Porque é muita demanda, muita viagem internacional, até por causa da Marjan, para trazer produtos inovadores. Assim, para quem não sabe, a Marjan, inclusive, ela é um nome árabe, né? Assim, quando eu viajei para fora, acho que foi em Dubai, Abu Dhabi, tinha várias lojas escritos Marjan. E agora me falaram que deve ser de Marjaiune, então, por coincidência. E assim, Oi? Coral do Mar, Coral do Mar, isso. E a Marjan é uma indústria nacional, fundada em 1961. A Marjan não trabalha com genérico e similar, normalmente tem produtos inovadores. Um dos produtos que, quando eu viajei para fora, eu trouxe para cá, para a Marjan, que é meu filhinho também, é esse que é o Dosimax, que é a mecobalamina sublingual, um medicamento. Mas, enfim, eu só queria agradecer a presença de estar aqui, estou me sentindo em casa e ao que a gente puder contribuir, conte conosco e com toda a equipe da Marjan que está aqui. Muito obrigado, doutora Rita. Edmo, meu amigo, por favor. O Edmo, meu colega, meu amigo, ele já era da minha LB há mais de 20 anos e cirurgião cardíaco, a gente se encontrava no HCO, tomar um cafezinho e também está contribuindo aí com um patrocínio para o nosso congresso. Fala alguma coisa aí da medicina do interior. Boa noite, pessoal. Eu sou cirurgião cardíaco aqui em São Paulo, mas eu venho de uma família de São José do Rio Preto, onde meus pais são professores, não são médicos, mas se dedicam há muitos anos à área educacional. Nós temos uma universidade lá, que tem todos os principais cursos, inclusive medicina, há 12 anos. Nós estamos tentando fazer um curso inovador, levando inteligência artificial, telemedicina, pesquisa, práticas integrativas, direito médico, tudo isso como disciplina na graduação, além das disciplinas tradicionais. E para nós é uma honra poder contribuir com um segundo congresso, colaborar como patrocinador e muito feliz de estar de volta à associação, mais do que tudo. Muito obrigado, Edmo. Professor Chakra, por gentileza, o senhor tem a palavra aí. Muito obrigado, Alfares. Eu sei que essa noite está aqui o presidente do CREMESP, né? Com 2 conselheiros, eu não quero tomar muito tempo, mas primeiro eu queria, o Robert Nemer atendeu recentemente o meu netinho, sabe? E eu quero agradecer a ele publicamente. Ele foi extremamente gentil e realmente eu me sinto até agradecido a ele e esse agradecimento eu queria deixar público. Mas não é isso só, eu sei que tem a palestra ainda do Rogério Tuma, do pessoal do CRM, que é um tema bastante atraente, né? Bem, primeiro, se não ouvirem, eu quis homenagear o Robert Nemer, que é de Rachaia. E de repente eu vejo aqui Fares, e é o Fares que me deu essa oportunidade aqui, falando ela charla, são palavras que da minha infância, né? E é interessante que como chama da Marjan que falou? Rita, doutora Rita, doutora Rita, que citou Salrani. Mas além disso, a família Salrani me procurou no consultório, como pacientes, etc. E aí fala que são de Rachaia. Eu falei, não diga, né? Porque Rachaia é tão pequeno, tem tanta gente que veio para o Brasil. Então eu me sinto até bastante agradecido ela mencionar da Escola Paulista de Medicina e tudo mais. Ao meu lado aqui está o João Eduardo, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, tem um colega médico que pertence à Associação Médica Líbano-Brasil. O nome dele é Maurício Yunes Ibrahim. Maurício Yunes Ibrahim. Ele é professor de hematologia,
professor de nefrologia, professor titular na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele pediu que eu comunicasse, falasse algumas palavras do Peter Brian Midauer. Eu falei Midauer, e o Fares aqui do meu lado falou Midauer. Falei, então Midauer, você entende? Midauer. E é interessante uma homenagem que vai ser prestada a ele pelo Consulado do Líbano no Rio de Janeiro. O cônsul é Alejandro Bitar. E essa homenagem ao Midauer, né, é o seguinte: ele é filho de libaneses que migraram para o Brasil. E tal como muitos de nós aqui, ele se dedicou, nasceu no Brasil, entende? Tal como nós. Eu nasci em Rio Preto, a terra do Newton Cara José, que está o filho dele aí, Newton Cara José Júnior. Éramos vizinhos. O Newton Cara José. Abraço, hein, Newton? E aí, o Maurício Ibrahim, pode ser Ibrahim, ele pediu que eu comunicasse essa homenagem que está sendo prestada, ou vai ser prestada no Rio de Janeiro, para o Peter Brian Midauer, que nasceu em Petrópolis, viveu a adolescência dele, ele falava, né? Ele faleceu, português, e ele foi um grande cientista e ganhou o Prêmio Nobel em 1960. Então é orgulho do Líbano e do Brasil, já que nós não tínhamos Prêmio Nobel, entende? Então essa homenagem a ele foi planejada pelo Consulado do Líbano e no Hotel Quitandinha, só os antigos conhecem, tem um lago que tem o mapa do Brasil. E esse lago vai ser denominado Lago Midauer. E essa vai ser uma homenagem. E o Maurício Yunes Ibrahim. Maurício Yunes, né? Ele pediu que a gente comunicasse, ele pertence à Associação Brasil-Líbano, mas ele não pôde estar presente e pediu que eu comunicasse. Eu, com muito carinho, quis pedir ao Fares, que me concedeu a palavra, a quem eu agradeço, porque realmente foi, eu acho que é uma homenagem bastante, não digo interessante, merecida, né? Ele nasceu no Brasil, nasceu em Petrópolis, passou a juventude dele, ele veio ao Brasil uma vez falando português, o português brasileiro como nós, é o único prêmio Nobel que nós temos. Então é um orgulho, principalmente porque é descendente de libaneses, tal como eu, e todos nós aqui, entende? E essa ascendência a gente deve sempre ser cultivada, que é um descendente de libaneses que migrou e trabalhou em Petrópolis, etc., e depois emigrou novamente, eu acho que para a Inglaterra, aonde o prêmio Nobel, etc., tal, desenvolveu os trabalhos sobre imunologia. Ele desvendou os mistérios da imunologia, que acabou sendo um grande homenageado por transplante renal. Sabe, a conferência Midauer é conhecida porque é ele que desvendou todo esse mistério de imunologia, né, de transplantes, etc. É isso que eu queria falar. Só ia aproveitar para agradecer ao Fares, né? Alguém falou Fares, mas é Fares. Estou certo ou não? É os dois? Pode ser os dois? Tá bom, vou aprendendo aí. E agradecer também quando citou Salhani. Falei, olha aí, sobrenome de Rachaya. E lembrar que o Robert Nemer sempre fala que a família dele, hein, Robert, era vizinha da família dos Chakra em Rachaya. Tinha a Rachaya baixa, a Rachaya alta, ele que explica tudo isso. Então, mais uma vez, Fares, muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos. Muito obrigado, professor. O doutor João vai apresentar agora. Bom, boa noite a todos. Nesse ambiente de família que a gente sempre é aqui na MLB, a gente hoje trouxe, com o apoio do Ciro, com o apoio de todos aqui, a honra de ter o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo para falar um pouquinho da MLB no CREMESP
E a honra é maior ainda que o presidente do CREMESP está aqui, doutor Ângelo Batimo está aqui, mas também os conselheiros, doutor Rogério Tuma, doutor Newton Cara José Júnior, que vão falar um pouco para a gente nessa mesa sobre o CREMESP, a atuação do CREMESP e todos os de interesses éticos e que nós precisamos seguir na profissão de médico, dentista, psicólogo. O profissional de saúde, ele precisa seguir todas essas regras e é muito bem-vindo aqui vocês. Doutor Ângelo, é um prazer, a palavra é sua. Ou do Rogério ou do Newton, fique à vontade. Bom, boa noite. É um imenso prazer, é uma honra estar aqui. E eu estava falando com o Rogério, até me deu uma ponta de inveja saudável. Por quê? Porque eu sou descendente de italiano, sou filho de imigrantes, acho que como muitos daqui. E nós tínhamos uma associação. Ela foi fundada no HC, infelizmente acabou, era a SOMIB, a Sociedade Médica Ítalo-Brasileira. Foi uma pena, ela acabou, mas ainda não desisti de refundá-la. Porque eu acho que nós devemos cultuar nossas origens, como vocês fazem, nossa herança familiar, e levar isso para frente para outras gerações. Então, parabéns por promoverem esse encontro. Isso é muito gratificante ver que pessoas ainda se preocupam em manter isso vivo, essa chama acesa, hoje num país onde esses valores não são mais cultuados. Bom, quanto ao CREMESP, nós, nessa nova gestão, já com o Rogério, o Newton Cara, são nossos conselheiros, nós concorremos, fomos bem votados, acho que muitos de vocês nos elegeram, muito obrigado. Nós estamos tentando mudar essa ideia do que é o conselho. Primeiro, depois eu vou falar um pouco da parte ética e também não vou me alongar, vou deixar alguma coisa para vocês falarem, né? Senão, não quero roubar a cena. O conselho, desde que nós conseguimos nos eleger na gestão passada, presidente foi a Irene, eu fui secretário-geral por 5 anos, nós aprendemos muito e entendemos que do jeito que estava, nós entramos para mudar. Nós entramos para mudar. Nós entramos numa verdadeira guerra, pior do que a guerra do Oriente Médio. Apanhamos que nem cachorro de rua, que hoje... E estamos conseguindo impor uma nova visão, porque foi muito difícil essa mudança. O CREMESP, o Conselho de Medicina, para quem não sabe, hoje a gente fez uma palestra na Uninove para alunos, para mostrar, nós queremos desmistificar um pouco aquela imagem que ficou de um órgão punitivo, que ainda cobra, e fala, eu tenho que pagar para esses caras me processarem. Nós queremos mudar, nós vamos continuar processando, isso não tem jeito, e vocês vão continuar pagando, mas nós temos que fazer algo mais. Por quê? Porque a nossa função é essa. Em 57, o Conselho foi criado pelo Juscelino, a gente estava comentando, que era médico, que não existia. O médico era julgado pela justiça comum. As leis, a lei que regulava a medicina, a farmácia, a odontologia era de 32, ainda está em vigor. E veio o conselho, então ele tem uma função, 3 funções precípuas, que é a fiscalização do exercício da medicina,
a função da judicante, que é você julgar os possíveis delitos éticos, e a função cartorial, que é exatamente você se registrar. Se você não se registrar, você não é médico, não adianta você ter diploma, que acontece igual esse pessoal do Revalida. Ele pode ter diploma de Harvard, se ele não tiver registro, ele não é médico no país. Não é. Se ele não tiver número, registro e carteira de médico, nós não consideramos. Não é só a questão dos cubanos, qualquer um. Então, tem essa função. Mas o que a gente via aqui, nós somos o maior conselho do país. Nós praticamente temos quase 40% do número de empresas. Nós temos 90 mil empresas médicas registradas aqui no estado. Não é querer ser hiperbólico, mas nós somos uma potência em relação ao que é o resto do país. A nossa arrecadação, a nossa estrutura, nós temos 34 delegacias, o total, no estado inteiro. Nós cobrimos o estado inteiro, temos quase 500 funcionários. Ninguém tem isso. Então, essa estrutura também politicamente é uma estrutura importante. Ela tem um peso, tanto é que eu estava falando, nós temos com algumas coisas. Então, temos, sem intermediação, temos sido recebidos por ministros do Supremo, só oficiando. Enfim, nós temos e nós precisamos usar esse peso político em prol da medicina. Não só ficar nessas 3 linhas, judicante, cartorial e de fiscalização. Para muitos, o CREMESP é um órgão corporativista. Para outros, é um órgão sindical. Para outros, é uma associação. Não é nada disso. Nós somos uma autarquia federal. Nós somos um órgão que a função é a defesa da sociedade. Mas e o médico? Então vocês não têm nada a ver com o médico? Não, nós temos, pelo seguinte: nós defendemos a boa prática médica, a medicina ética. A partir do momento que você defende e você coloca, vamos dizer assim, os pingos nos is, e a medicina ela é exercida com as boas práticas, de maneira ética, você está fazendo uma ação em prol da sociedade e em prol do médico também. Você está criando condições para o médico trabalhar, você está atendendo os interesses dele nessa esfera. E o que nós temos feito? Nós temos desenvolvido um leque de ações onde temos hipertrofiado a nossa atuação, principalmente na questão da lei do ato médico. Esse é o estado mais atuante. Isso não tinha, o CREMESP não ia. Nós hoje temos uma estrutura grande jurídica, onde nós defendemos as nossas prerrogativas. O que tem que ser feito por médico, é médico que vai fazer. O que tem que ser feito por cada um dos outros profissionais, são eles que vão fazer. Hoje, a nossa profissão acabou sendo vilipendiada em situações que acabaram descambando, vamos dizer assim, por um imbróglio jurídico, onde as pessoas atuam como médicos sem o serem. Além disso, o que a gente tem atuado, e começamos, é a Comissão de Prerrogativas Médicas, nos moldes da OAB. O médico hoje está sendo alvo de calote. Isso vocês não vão ver no Sírio, não é isso, mas lá no interiorzão, as prefeituras, médico dá plantão, não recebe.
O médico está sendo vítima por parte de alguns convênios de glosas lineares, sem justificativa. O médico está sendo agredido. Amanhã nós vamos receber um médico que foi espancado covardemente numa UBS de Campinas. O cara está apavorado, menino R1, ameaçado com arma. E o médico não tinha a quem recorrer. Nós temos agora essa comissão com advogados, nós atendemos, às vezes eu atendo pessoalmente, faço questão, nós questionamos empresas que não pagam médicos, nós temos feito um cadastro negativo, algumas estamos cancelando o registro no CREMESP. Então, nós estamos usando o nosso potencial para ações em prol. Mas você fala, mas então você virou um sindicato? Não, nós estamos protegendo o médico para que ele faça uma boa medicina. Isso reverte para a sociedade. E a nossa parte de ensino. O Newton, ele já fez um maravilhoso curso, nós tivemos de iniciação científica. Nós estamos preparando um curso de evidência científica, agora um curso de docentes, né, depois ele vai falar sobre isso. Nós temos feito vários fóruns, vamos ter um de obstetrícia e neonatologia, fizemos o congresso, a 2ª edição. Falaram que o primeiro era o fim da outra gestão, a gente fez para se eleger, mas realmente nós fomos eleitos. Mas o congresso não foi para isso. Tanto é que, ele, historicamente, foi a 2ª edição. O que nós bolamos nesse congresso? Não sei se algum dos senhores foram. Nós pegamos os casos que mais tiveram denúncias. Então, casos de obstetrícia, de dor torácica, abdômen agudo, principalmente de atendimento em urgência politraumatizado. Nós levantamos esses casos, pegamos casos reais, fizemos obviamente mudamos os nomes, um resumo. Então vamos supor o tema dor torácica, chamamos um professor, que deu uma aula básica, depois apresentamos o caso, e aí a plateia interage no julgamento. E a gente chegou numa... Então, aconteceu isso. O que vocês acham que pena vocês dariam para um médico que fez isso? E a maioria votava numa pena muito superior à que a gente deu. É uma coisa, porque é tão chocante. Mas aí vocês falam, vocês querem mostrar que... Não, aí tem a outra parte. Aí nós mostrávamos, e era o amplo debate, como poderia ter sido evitado. É isso que nós temos que levar. Nós não queremos processar ninguém, nós queremos evitar isso. Então isso mostra para falar, olha, aconteceu isso, mas se tivesse feito assim, assado, não aconteceria. Às vezes são coisas bem simples. E, claro que muitas vezes o que está envolvido é a formação médica, que infelizmente, hoje com a abertura indiscriminada, nós já praticamente só a Índia nos supera, e continua, não há nenhuma luz no fim do túnel. Agora estão querendo acabar com a residência, estão querendo formar pseudo-especialistas. Felizmente a gente luta, mas nós estamos num contexto muito difícil. A medicina está complicada. Então é isso. O Congresso, ele mostra uma faceta onde a gente indica o caminho. É claro que você não tem, ele acaba sendo até simbólico, mas você vai tendo ações aqui, fazendo julgamentos simulados, e você vai alertando. É claro que tem, está muito mais, é muito mais amplo,
porque a formação médica, como eu falei, ela é uma formação que infelizmente vem se deteriorando cada vez mais. E é isso. Também uma outra faceta que nós queremos, que é lógico que não é nenhum de vocês aqui, mas hoje o nosso um grande problema são as propagandas em redes sociais, a postura do médico. O médico perdeu totalmente a noção. Tem algumas situações que a gente vai julgar, mas é infração ética? Não, é só mau gosto. O cara se veste de Superman e vai atender, a outra se veste de Barbie e vai atender. Quer dizer, o outro põe a rosquinha Donuts e começa a fazer. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. O médico se expõe de uma maneira, embora agora nós tivemos uma flexibilização muito grande do nosso código na questão da propaganda médica. Quer dizer, abriu muito, mas não dá para fazer tudo. Não dá para prometer resultados que nem a gente vê na cirurgia plástica. Pessoal, porque a hora que você promete resultado, você tem que cumprir, senão você cai na lei do consumidor. Você está prometendo. A nossa profissão, você não promete nada, você tem que usar os meios. Então, nós estamos tendo essa atuação. E, basicamente, era isso que eu queria falar. É um discurso que aqui são médicos bem formados, experientes. Então, nosso discurso é diferente quando nós vamos. Que aí a gente começa a falar de prontuário, da importância do que. Mas aqui não cabe isso. Mas fica a lembrança, que às vezes a gente esquece, e a nossa única defesa é o que a gente escreveu. Não adianta depois chegar lá e falar, mas eu fiz isso. Não está escrito, não tem como. Então, basicamente é isso. Fiquei muito feliz em ver de até encontrei até o Cadre aqui, que foi meu sócio. E então, obrigado aí por me ouvirem e estou à disposição. Alguma dúvida, alguma crítica, estou preparado para tudo. Obrigado. Eu vou contar uma história para vocês. Há um ano atrás, o presidente Vátimo, de repente, me convidou, inesperadamente me convidou para fazer parte do CREMESP. Falei, mas eu sou um professor universitário, no CREMESP, julgando médicos, não sei se é meu objetivo, né, de estar dentro do meu escopo profissional, das minhas metas. O presidente Vátimo queria alguém, um jovem ligado à universidade, para dar um ar mais científico para o que nós fazemos lá. Parei, pensei, presidente, na época era secretário, se for só para ficar julgando médicos, não está dentro do meu planejamento. Mas se eu puder usar a estrutura do CREMESP, a penetração do CREMESP, para fazer ações acadêmicas que melhorem a prática médica e, consequentemente, diminuam os erros médicos, aí me interessa. E aí entramos num super acordo. O presidente Vátimo nos apoia muito lá. O CREMESP tem realmente uma estrutura fantástica para dar cursos, uma penetração muito grande em toda a comunidade médica, em termos de convite, de divulgação de eventos. Um exemplo, né? O primeiro curso que nós demos foi de bases da pesquisa clínica, né? Isso. Em março, nós abrimos, o auditório do CREMESP tem 150 vagas, né, 150 lugares. Nós abrimos inscrições e em 2 semanas foi para 300 inscritos.
todo mundo louco da vida. Não, mas como? E se vier todo mundo? Fizemos um plano B, deixamos um andar inteiro de reserva, se precisasse, a gente põe uma transmissão para lá também. Quer dizer, encerramos as inscrições, tudo que é feito no CREMESP é gratuito, estatutariamente a gente pode cobrar nada, e tudo é oferecido, né? O coffee break, áudio e vídeo, uma estrutura maravilhosa de divulgação e de recepção de eventos. Foi um sucesso. Logo depois, 2 meses depois, fizemos um curso de iniciação científica para alunos da Faculdade de Medicina. Sucesso também, 2, 3 semanas, vagas esgotadas, auditório lotado. Não bastando isso, nós pegamos um time de professores da USP e alocamos os alunos interessados, que são de faculdades, de diversas faculdades do estado de São Paulo, para fazer iniciação científica com eles lá na USP, à distância, com bolsas, atrás de bolsas, CNPq, FAPESP. Quer dizer, imagina só, um aluno de uma faculdade particular, nova, conseguindo fazer iniciação científica com um professor da USP, numa linha de pesquisa deles. Quer dizer, a glória para esses meninos. Saíram maravilhados. Sábado agora, um curso de iniciação à docência. Quer dizer, olha quantas faculdades novas abriram no estado de São Paulo nos últimos 20 anos. E a nossa crítica foi sempre, tudo bem, abriram a faculdade, tem alunos, mas não tem docentes. Como se forma docentes de uma hora para outra, né? Então, provavelmente bons médicos foram alçados à condição de docentes, mas, quer dizer, porque eu sou um bom médico, logo eu sou um bom docente. Docência é uma carreira, né? É muito fácil escrever editoriais, criticar, mas e aí? A realidade é essa, a gente não vai mudar, né, em curto prazo. Então vamos fazer alguma coisa. Então vamos ajudar a treinar docentes. O CREMESP tem essa penetração, tem a sua estrutura física, tem sua estrutura de recursos humanos. Já estamos ali, então vamos juntar nossos professores universitários e vamos dar um curso de iniciação à docência. Auditório lotado também, vai estar na vagas inscrições encerradas para o curso de docência nesse sábado. Agora tivemos a ideia também de fazer um curso de medicina baseada em evidência para promover as decisões científicas. O professor Álvaro Latara já com muito orgulho para nós aceitou ser co-coordenador desse evento junto conosco lá. Vai ser também outro grande promessa. Quer dizer, estamos fazendo alguma coisa, aliamos universidade com o sindicato, né? Do presidente Vátimo, que na nossa visão não tem nada de sindicato, quer dizer, ela é multifacetada, nós estamos dando um tom acadêmico e que faz falta. Para a USP não faz falta, para a Unifesp não faz falta, mas para a maioria dos médicos e das universidades do estado de São Paulo, sim, lógico que faz falta. Aí fomos evoluindo, né? Essa era a nossa proposta quando entramos, né? E vimos que conseguimos fazer, mas fomos evoluindo. Aí apareceu a oportunidade de irmos contra os não médicos, né, os falsos médicos. Na oftalmologia está cheio. Os profissionais que fazem exame de refratometria sem preparo nenhum, muitas vezes associadas a óticos, venda causada de óculos, Tufi sabe muito bem. Montamos um grupo de trabalho na Câmara Tec, com o aval do presidente Vátimo, na Câmara Tec de Oftalmologia. Estamos indo atrás desses mutirões que aparecem nas redes sociais, dos consultórios. Montamos um grupo de ação com delegado, com vigilância sanitária, Ministério Público, indo lá sobre a coordenação do CREMESP, fechando, aprendendo equipamentos. Então, estamos indo forte para cima desses falsos médicos, esses não médicos, com o aval do presidente Vátimo. Mas não é só isso, né? Aí veio a minha grande lição. O que eu faço no CREMESP? Além de aprender tudo isso e fazer tanta coisa que eu imaginava que eu assim, logo imaginei que eu pudesse fazer, e mais, né? O que o CREMESP faz? Então, o presidente Vátimo falou da proteção da sociedade, proteção do médico. Eu vou escalar um pouquinho mais. Sabe o que nós defendemos no CREMESP? E eu sou igual a vocês.
né? O médico de consultório, ligado a universidades, ligado a hospitais. Eu entendi o que a gente faz no CREMESP. Nós defendemos a confiança no médico. A confiança. Na hora que o paciente não confiar mais no médico e e perceber o médico como se fosse um balconista de uma loja que quer vender alguma coisa para ele, acabou a medicina. Aí como que você vai prescrever um tratamento, você vai indicar uma cirurgia? É a confiança. Hoje, eu sou especialista em cirurgia de catarata. Eu recebo muito mais pacientes no meu consultório para checar um diagnóstico do que para os meus próprios pacientes, né? Mas por que isso? Pela falta de confiança. Então, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu me formei, o medo do bom médico, qual que era o nosso medo? Era o mau médico. Porque o mau médico, né, o médico tecnicamente despreparado, acabava com o nosso mercado. Ou seja, se você tem você numa cidade pequena e tem lá 4 especialistas, desses que você é bom tecnicamente, outros 3 são ruins. Qual é a fama da cidade nessa especialidade? É uma fama de médicos ruins. E automaticamente quem pode vai para outra cidade. Então você quer ter gente boa do seu lado, né? Então o nosso medo era os médicos tecnicamente mal preparados, que iam falar coisas que não eram reais, que iam deixar de fazer diagnósticos, tratamentos equivocados. Hoje, a nossa preocupação não é mais com o mau médico, o médico mal preparado tecnicamente. É com o médico mal intencionado. Hoje eu entendi no CREMESP que o grande volume é o médico mal intencionado, que quer te ver no consultório para tentar ver o quanto que vai conseguir sugar de você, vendo um tratamento que não funciona, inventando doença que você não tem. É muito. Eu entendi isso, não fazia a mínima ideia, né? Essa é a maioria, né? Agora, se esses médicos prevalecerem sem freio nenhum, o que a população vai pensar da medicina dos outros médicos? É todo mundo assim. Então, hoje, se vocês forem ver redes sociais, o que tem de falso especialista, se dizendo especialista em alguma área, nutrólogo, endócrino, fazendo propaganda de tratamentos que não funcionam, sem comprovação científica, e o pessoal cai. A população não está acostumado ainda a desconfiar do médico. Pensem nisso. A população ainda não aprendeu a desconfiar do médico. Então o médico fala, é o doutor, quanto mais simples, mais você vai acreditar. E vai, né? E na hora que eles realmente perceberem que tem que desconfiar dos médicos, aí nós também estamos perdidos. Aí vai refletir até na gente, bons médicos, que como que as pessoas vão saber que realmente nós somos bons médicos? Não é algo tão fácil assim de passar essa confiança se o ambiente for de desconfiança. Então hoje o CREMESP defende essa confiança, porque na hora que puder ter propaganda indiscriminada em mídias sociais, em sites, tratamentos sem comprovação científica sendo divulgados sem penalidade nenhuma, aí 2 anos acabou a nossa prática na medicina. Agora, aí vem a mensagem para todos vocês, a mensagem que eu aprendi, né? Não dá para criar regras como as que nós temos, para pegar os médicos mal intencionados, aqueles que minam a confiança a nossa confiança, e achar que não vai ter falso positivo, né? Que vai ter falso positivo, ou seja, vão pegar médicos bem intencionados que por acaso tiveram algum deslize, vai pegar, né? Então nós temos que entender, e eu acho que aí talvez seja a nossa principal missão entre vocês, o que os médicos, os conselheiros da MBL podem fazer aqui, né? O que nós já fazemos no Círio, MLB, o que já fazemos no Círio, orientar. Então, não pode fazer coisas que nós fazíamos no passado.
prescrever alguma medicação para alguém que te conhece, que te não examinou, nem que seja familiar. Atestado para quem a gente não examinou, para academia. Pedido de exame, eu preciso fazer um eletro, mas eu não tenho pedido, não quer fazer um exame para mim? É que você está já muito tempo inserido no CREMESP. Para a gente isso era normal, empregada doméstica, primo. Não pode. Se alguma parte te denunciar, e pode ser o clube que desconfiou, a academia que desconfiou, o indivíduo passou mal na academia, foi ver lá, mas como exame normal, né? O convênio que não está querendo pagar aquele exame lá que você pediu, né? Eles são os que denunciam. Você é condenado, não tem desculpa. Mas cadê? Não tem pasta, não teve exame. O site, eu descobri, eu fui rever, depois de aprender, né, as regras, eu fui rever o site da família, não tinha o RQE nosso lá. Aí eu fui preencher com o RQE, meu pai não tinha RQE registrado no CREMESP. Ele não é oftalmologista aos olhos do CREMESP. Então, se alguém faz um pente fino lá e pega lá Dr. Nilton Cara José, oftalmologista, e não tem o RQE, ele é condenado. Né? Então, isso a gente não sabe. E, infelizmente, para irmos atrás dos médicos que minam a confiança na medicina, alguns de nós vai ser pego também. Né? Então, talvez, para aí se encerrar, a grande mensagem é que aproveitem o Rogério aqui para tentar entender o que a gente pode fazer para nos acertar, para acertar o nosso consultório, as nossas divulgações, porque infelizmente a gente deveria saber, mas a verdade é que a gente não sabe, presidente. Obrigado, pessoal. Depois vamos estar aqui para responder perguntas também. Rogério. Boa noite. Alô? Boa noite a todos. Bom, eu vou tentar ser rápido. Eu sou o último a falar, já está todo mundo meio cansado. Já falaram tudo também. Mas eu queria passar duas mensagens aqui. A primeira é muito obrigado. Muito obrigado porque foram vocês que elegeram a gente. Quer dizer, o nosso eleitorado, eu, do Niltinho, é essa associação. E a gente sabe que médico busca conhecimento e o árabe também gosta de passar o conhecimento. Então, o médico árabe é um formador de opinião. E a gente não teve um voto de cada um de vocês. A gente recebeu o apoio de cada um de vocês. Isso foi crucial para a nossa importância dentro da chapa que foi eleita. Não só na nossa eleição do CREMESP, mas também do CFM. Então, essa dívida a gente tem com essa associação e, como descendentes, né, eu sou descendente de sírio, o Niltinho de libanês, isso é outra coisa muito importante, muito bonita da associação, é que ela é agregadora, ela recebe os descendentes de todos os países e as nações árabes. Então, isso é extremamente importante. E como descendentes de árabes, o que a gente promete fazer, né, a nossa missão, honrá-los dentro do CREMESP. E eu acho que isso é fundamental. A outra coisa que eu acho que é muito importante é o Ahla Usahla. Vocês serão muito bem-vindos dentro do CREMESP, como membros da associação e como médicos importantes que são. Então, as ideias que vocês têm, ou as dificuldades que vocês enfrentam, vocês têm que encontrar o CREMESP como uma casa de portas abertas. Sempre. Vocês têm o nosso contato dentro do grupo de WhatsApp. Vocês têm que ter a liberdade de não só entrar em contato conosco em qualquer dificuldade ou dúvida, e muitas vezes a gente erra pelo desconhecido, a gente não sabe como deve atuar numa determinada situação, ou está enfrentando um problema com uma família, um paciente. Vocês têm que ter a liberdade de entrar em contato conosco a qualquer momento. Isso a gente também deve a vocês. Eu acho que essas duas mensagens são as mais importantes que eu gostaria de passar. E muito obrigado, é uma honra estar aqui, é uma honra pertencer a essa associação e uma grande alegria. Obrigado.
Muito obrigado, doutor. Queria chamar o doutor Ângelo, o doutor Rogério, o doutor Niltinho, já que foi citado o Niltinho, para responder as perguntas aqui que as pessoas têm. Eu vou aquecer rapidamente. Eu acho que o Newton colocou o fato da importância do RQE, né, que talvez seja aí a vacina que a gente tenha contra os falsos especialistas, né? E eu queria saber quais são os planos do CREMESP para popularizar o RQE, quer dizer, trazer à tona da população que o RQE é muito importante para que a população cheque se o médico é especialista ou não naquilo. Então, na verdade, primeiro nós temos que conscientizar o médico. Então, Exato. falando com o Newton, muitos médicos, principalmente os mais velhos, eles nunca se preocuparam em registrar. Não tinha essa exigência. O tempo, mas não quer dizer que não eram especialistas. Então, teve até hoje é gratuito, foi abolida. É uma coisa impressionante. Era R$100 para você pagar. E aí o CFM aboliu essa... Aí choveu um monte de registro. R$100 parece que era o entrave, mas continua ainda gratuito, não é tão difícil e é importante. É importante porque, primeiro, para nós sabermos também quem é especialista, conhece a nossa base de dados. Então, quando a gente pega o cadastro, se não consta especialidade. Na verdade, no fim, a pessoa é um livre docente e não registrou. Além de, você não pode anunciar no receituário. Se você não tiver o registro, é burocrático, mas é assim. Então, doutor fulano de tal, neurologia, se você não registrou, mesmo que você tenha o título, você não pode pôr. Isso eu até sou meio contra, porque o artigo do Código de Ética é você anunciar títulos que não pode comprovar ou que não tenha registrado. Eu, por mim, eu suprimiria ou que não tenha registrado, eu só deixaria que não puder comprovar. Mas a regra é essa. Então, nem no carimbo. Então, por isso é importante, porque quando o paciente entra no nosso guia médico, doutor Rogério, ele vai ver lá, neurologista, tal. Se ele não registrou, o paciente entra e não consta isso, ele fala, mas esse cara é especialista ou não? Então, é muito importante. Quer falar alguma coisa, turma? É um mecanismo de proteção para quem realmente tem a especialidade. Hoje a gente sabe que existem muitos cursos de especialização que não são estrito sensu. Então a pessoa se intitula como um especialista. E se alguém... É que a gente ainda tem que fomentar isso, a busca dos médicos no site do CREMESP. Quando eles vão lá e a pessoa não tem a especialidade, ela não tem o RQ, ela não está registrada. Então é um salvo-conduto do médico que fez o concurso, a prova de título de especialista e tem a comprovação. Então é um mecanismo, a gente tem que ser honesto e mostrar que é honesto. Então é a mesma coisa, é importante que todos façam isso para que fique uma coisa mais usual do leigo, de quando procurar o médico, ter certeza que ele tem aquela especialidade. Você tocou num assunto da questão das pós-graduações. Não sei se vocês viram, houve uma mudança na resolução 1974, que é o famigerado aí do CODAME, que é o que regulamenta a propaganda médica. Então, hoje, eu não sei se alguém vai fazer isso, mas um dos artigos assim, você pode anunciar pós-graduação, mas tem que escrever ao lado, não especialista.
Eu duvido que alguém vai fazer isso, mas está lá. Então, é uma série de subterfúgios que a gente... Então, a pessoa põe doutor fulano de tal. Ele não põe neurologista, ele põe neurologia e cardiologia. Eu falo, mas eu não falei que eu era neurologista, eu falei que era a área da neuro, porque pela lei brasileira, você se formou, você pode atuar em qualquer área. Quer dizer, o problema é que você não pode dizer, se intitular, que também, que me perdoe, mas é um absurdo, né? Essa lei precisaria mudar. Quer dizer, mas enfim, acho que melhoraria muito se tivessem freios, né? Você tem um salvo-conduto, uma autorização, se quiser fazer, abrir um crânio, você faz o que você quiser, abrir um tórax. Então, mas é assim. Estados Unidos, sem residência, você não atende paciente. Não tem. Pois não. Peraí, você quer falar sobre Só complementar algo. Por que mudou? Por que mudou? Quando a maioria de nós acabou a faculdade, não era meio que automático a vontade de fazer residência, a intenção de fazer residência? Hoje, nos nos alunos do 6º ano de medicina USP, tá? do 6º ano passado, 40% não quis prestar residência. Não quis, não é que não passou, não quis, porque não dá mais dinheiro. A nossa época, a realidade é que você se formava, fazia a residência e como especialista você tinha um campo profissional muito farto. Hoje não tem mais. Né? Na oftalmologia, então, né, o Roberto, o Tufi, você se forma, faz residência e vai ser funcionário de alguma clínica. Então não tem mais. Por outro lado, o SUS está pagando muito bem. Os plantões são muito bem remunerados também. Você ganha muito mais e trabalha muito menos responsabilidades. E também tem a turma da internet, que vai, vamos dizer, empreender nas mídias sociais. Eu vou ser nutrólogo, eu vou ser estético, e aí começa a inventar uma narrativa com tratamentos que não funcionam, mas dá uma boa história, e o pessoal cai, o pessoal vai. O ponto é que esse pessoal, principalmente a turma da internet, para dar certo a narrativa, se divulgam como especialistas. Eles não precisam falar oftalmologista, mas eles dão a entender que eles são oftalmologistas. Nós estamos lá para proteger a sociedade e para proteger o bom médico e, acima de tudo, a credibilidade da medicina. Né? Então, a cobrança do RQE, o grande sentido agora é esse. Né? O pessoal mais novo dessas centenas de faculdades que estão abertas, onde se na USP 40% não presta residência, imagina nas outras. Né? Só que eles vão estar aí. Né? E eles vão poder estar agindo na saúde. E vamos deixar eles se intitular o que eles quiserem? Como que vão saber então que eu sou oftalmologista e o outro não é? Né? Quer dizer, alguém tem que ir atrás. Mas para isso a gente tem que registrar o nosso RQE. Então por isso que agora passou-se a ser exigido. Antes talvez não precisasse, porque todo mundo era. Agora não é mais e o pessoal diz que é. Quem que ia perguntar? Boa noite. Me chamo Renata. Eu não sou médica, sou advogada atuante no direito médico. E outro dia, assistindo uma aula, estudávamos casos e olhávamos números, né, do CNJ sobre condenações na área médica. E o que se constata atualmente que a crescente de processos judicializados se dá muito mais por problemas de relacionamento do que por erro médico, as condenações. Então, eu me peguei pensando que um dos motivos é o apressado das consultas, o aviltamento dos honorários da classe médica. E isso acaba fomentando, né, um problema de dever de informação, de uma consulta mais detalhada, do impacto relacionamento médico com
paciente. Com base nisso, eu queria entender o que de projetos o CREMESP, o CFM tem desenhado para discutir, por exemplo, com convênios médicos, a valorização da profissão, porque impacta diretamente no relacionamento, na atenção que se dá em consultório. Eu sei que a gente está aqui numa classe privilegiada, né, de profissionais mais gabaritados, mas a base não é esta realidade. Então, eu queria ouvi-los. Então, na verdade, primeiro, desculpa, nós abolimos 2 termos, erro médico e violência obstétrica. Nós não concordamos com esses termos. Erro médico, não, uma prática. Porque no conselho e no sistema nós não usamos mais. Claro que no jargão, e a violência obstétrica, que também ela foi muito mal interpretada, está levando a um prejuízo, principalmente fetal, pelo cerceamento de condutas que são, em tese, seriam benéficas ao binômio, né, materno-fetal. Bom, mas enfim, chega. Na verdade, há uma interligação. Hoje, o maior contingente é de má prática. É claro que quando você tem um processo, depende como ele é colocado, quando você tem uma denúncia de erro, uma prática, já houve uma quebra da relação médico-paciente. Então, na verdade, ainda é sim, se você procurar, é uma prática que vem à frente. Nós também temos um grande número, embora hoje a gente está dando uma chance, principalmente na questão de propaganda médica. Hoje a gente, quando a pessoa é primária, chama, mostra, dá um tempo para corrigir. Se não corrigir, aí vai para sindicância e eventualmente processo. Agora, a questão dos convênios, eu sinceramente, eu não enxergo assim. O médico, quando ele atende mal, quando há uma ruptura ou ele atende mal, pelo menos eu não consigo conceber, porque é convênio e não é particular, ou não é SUS, ele é um mau médico. Ele é um mau médico, independente de onde ele for atender. Pode ser convênio, talvez ele esteja num dia. Eu não acho que o convênio propicia esse tipo. Eu ganho mal, eu vou atender mal. Exatamente. Desculpa, a nossa visão é essa. O que agora, por outro lado, que o médico é mal remunerado, sem dúvida. Mas isso não pode ser justificativa para uma postura inadequada e antiética. Não dá para justificar. O tempo. O tempo de consulta o tempo de consulta, eu vou te dizer o seguinte. Uma vez teve um artigo, quanto é o tempo ideal de uma consulta? Eu não sei. Se eu sou um médico experiente, quando o paciente entra, eu já sei o que ele tem na minha área. Eu não sei, depende. Cada caso é um caso. Tem médicos que em 10 minutos ele consegue chegar num diagnóstico, dar uma conduta. E tem médico que você precisa de 40, 50 minutos. Então, também volto a dizer, claro que o sistema que o médico está inserido, ele propicia erros, sem dúvida, por você ter que atender mais. Mas aí não é só, e infelizmente associa-se à má formação ou à inexperiência, até por aceitar. Mas ele vai morrer de fome. Mas não dá, você não pode pôr, isso a gente faz umas palestras,
você tem que cuidar da sua carreira. Você não pode pôr em risco. Você tem que mitigar alguns riscos. Então, eu não sei se eu respondi, mas o que eu vejo é o seguinte. Só para encerrar, a gente tenta mostrar para o médico, principalmente o recém-formado, que ele falou que ele já sai, porque de repente a maioria vem de faculdades que pagavam 15 mil por mês e vislumbram em um mês começam a ganhar 20 e 30 mil dando plantão. E aí jogam ele numa porta para atender, mas isso é um sistema que está. Então, é muito difícil você mexer nisso. Precisaria uma mudança até... aqui seria até meio utópico, que nem nos Estados Unidos você não pode atender pacientes sem fazer residência. Não pode. Isso eu digo, meu filho acabou aqui na USP, R3, já tinha feito outro. Ele começou do zero lá. Está no R3, então ele vai sair, ele vai fazer 8 anos de residência para poder trabalhar lá. Então é isso. Ricardo, fui diretor científico aqui na direção passada. A gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Hoje, o presidente Pato falou dos plantões. O recém-formado sem residência ganha, brincando, 30 mil reais por mês dando plantão. Se não quiser ser estresse de plantão, vai para a saúde da família, ganha 15 mil reais por mês, o básico. Tá? Hoje a gente percebe, e eu percebo na USP, que filho de rico não faz mais medicina. Quem está na medicina hoje é a classe média baixa, em busca de ascensão social. Mas e as faculdades particulares que custam 15 mil por mês? O pessoal vende a casa, entrega a chave da casa para o financeiro da faculdade, para pagar os 6 anos da faculdade, e depois o filho mais inteligente que foi para a faculdade vai sustentar a família. E aqueles que vão para a Bolívia, porque é 400 reais por mês a mensalidade, é porque em algum momento vai conseguir vir para o Brasil, ou via SUS, ou vai dar um jeito no Revalida, mais médicos, né, via SUS. Então, hoje, por que o aluno faz medicina? Para ganhar dinheiro. Fato. Tá? Então, eu sou tutor dos alunos da faculdade, um dos tutores dos alunos da faculdade na USP. A última reunião que eu tive com meus alunos da mentoria. Um dos meus alunos, ele atrasou 6 meses, então ele se formou agora no meio do ano. Ele não aguentou a felicidade e descreveu para a gente o primeiro plantão fora que ele deu agora que já foi formado. Né? Atendi 70 pessoas... Né? Foi super legal, fiz isso, fiz aquilo, assisti parto, tal, pá. Mas você tinha alguém com você? Não, eu estava sozinho, mas tinha outros médicos que precisassem. Eu perguntava, 70, quer dizer, 12 horas dá menos que 10 minutos por consulta. Ele adorou, ganhou R$ 1.500, ficou radiante, nunca viu tanto dinheiro assim tão rápido, né? Aí eu contei o que tinha por trás disso, né? E se tivesse uma reclamação, o risco que ele tinha de repente alguém morrer, ou ou fazer um diagnóstico errado, depois virar. Porque no CREMESP o que a gente vê é isso, né? Mas no fundo você via que ele não queria saber disso, ele queria saber dos 1.500. E o pessoal, tudo bem, 70 pacientes por plantão, mas e o pessoal que racha o plantão, um fica dormindo 6 horas e o outro cobre e tal, para poder depois no dia seguinte dar outro plantão. Quer dizer, vai ver dobrado, quer dizer... Quando a gente está preocupado, nós estamos preocupados na qualidade de atendimento, tempo, anamnese, exame físico, o pessoal quer ganhar dinheiro, né? Quem está para proteger a sociedade e o bom médico é o CREMESP. Porque não tem prova de formação para poder atender e tirar seu CRM. Você se formou, você vai trabalhar onde você quiser. Falta plantonista para dar os plantões, falta médico mais médicos. Então, tem os falsos médicos ainda que nem tem, que não tem o CRM registrado. Quer dizer, o pessoal está adorando. Quem está protegendo o bom médico e a população é o CREMESP. Do único jeito que a gente consegue proteger, que é condenando, mas é o que nós temos.
Só para até para dar risada, você falou, a gente chega a dezembro, recebe telefonema, fala, ó, dá para adiantar o registro do meu sobrinho, não sei mais, porque ele já marcou um plantão para amanhã e ele precisa do número. Não, não é bonitinho, é horrível isso. O cara está preocupado em já dar um plantão em vez de preocupado em ir para a residência, de estudar. Eu vou usar sua colocação para responder de uma outra maneira. O que eu entendi é, o que a gente faz para não cometer injustiça? Porque nós somos um órgão também julgador. Então, se o convênio está abusando do médico, ou tem uma denúncia errada, quer dizer, o médico não é o culpado. O que acontece? O processo ético profissional, ele é demorado porque ele é muito minucioso. Então, quando chega uma denúncia, um questionamento, primeiro abre-se uma sindicância. O delegado vai investigar em loco o que está acontecendo, pega o prontuário do paciente, ouve testemunha, ouve o denunciado quando ele quer se manifestar, ouve o denunciante e chega a isso de várias maneiras. Depois, ele prepara essa sindicância e apresenta numa sessão para pelo menos 3 conselheiros. E aí a gente decide se essa sindicância precisa ser mais aprimorada ou ela vai virar um processo ético. Na hora que vira um processo ético, tem um conselheiro que instrui o processo e, de novo, é um juiz que vai chamar todo mundo, o denunciante, o denunciado, a testemunha, buscar prova. Esse processo demora meses ou até anos para ser concluído, quando tem mais do que um denunciado em questão. Então, depois ele entrega isso de volta para o conselheiro corregedor, e aí o corregedor passa para um conselheiro relator, que vai ver todo o processo e dar o seu voto aí para pelo menos mais 4 ou 5 outros conselheiros, e aí é que sai o voto, se ele é aprovado ou não, se tem voto divergente, se tem vista. Quer dizer, é um processo extremamente minucioso. Quando ele chega ao fim, o risco de a gente condenar alguém que era inocente é muito, muito baixo. O risco de se julgar inocente alguém que não tinha boa intenção em praticar o ato médico, etc., também é muito, muito baixo. Então, essas questões são analisadas durante todo esse processo. Às vezes tem uma denúncia de um convênio contra o médico e é arquivada a denúncia e abre-se um processo contra o médico auditor, por exemplo. A gente viu que o médico auditor é que agiu com má fé. Então, essas questões a gente olha com muita minúcia e nunca é um só conselheiro que julga. Passa por pelo menos 3 ou 4 conselheiros durante todo o processo. Muito obrigado.